Oi gente, tudo bem? Eu sou o Mário Ávila da Imobsul e hoje no nosso canal estaremos conversando com o candidato a prefeito Narciso da Funerária. Ele está concorrendo no Partido Patriota sobre assuntos específicos relacionados à nossa cidade de Guaíba. Além disso, estaremos oportunizando a todos o mesmo espaço, lembrando que a Imobsul está através do seu canal prestando um serviço à nossa cidade e não fazendo campanha política para partido A ou B. Também queremos ressaltar que todas as medidas e protocolos de higienização, distanciamento e segurança estão sendo cumpridas neste bate-papo. Obrigado, Narciso, por ter aceitado o nosso convite. A partir de agora, o senhor tem 2 minutos para uma apresentação inicial. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu quero dizer para vocês que sou Pedro Narciso, sou patriota, sou 51. Cheguei aqui em Guaíba em 1981, onde morei por 17 anos na Coab Santa Rita, na Avenida B, esquina com a D2. Pessoal, fui policial militar durante 25 anos aqui na nossa cidade e tenho a funerária Narciso há 26 anos. Eu quero dizer para vocês que eu comecei do nada. Minha esposa era vendedora de rapadura, foi uma das primeiras camelô aqui em Guaíba, onde ficava na frente do fórum aqui, que hoje é a Brigada, e a Feira do Agricultor hoje ali. A minha esposa foi uma das primeiras camelô, e onde eu tive a participação do meu filho mais velho, que ia com ela, vender as rapadurinhas, e a gente começou assim, eu na Brigada, ela vendendo, e aí depois eu comecei a vender roupa, vender sapato, e a gente começou até um dia que a gente decidiu, em 1994, a colocar a funerária, onde eu comecei do nada, e hoje, graças a Deus, a gente está bem sucedido. O meu vice-prefeito é o Tenente Elbio, que é da ativa da Brigada Militar, é uma pessoa que é nascida aqui, na nossa cidade, ele mora aqui no Engenho e conhece toda a cidade de Guaíba, porque fazem 25 anos também que ele está no policiamento ostensivo aqui da nossa cidade. Ok. Próxima pergunta. Candidato, qual a sua principal bandeira, causa de luta na campanha? Bom, nós queremos deixar a nossa cidade uma cidade inteligente. Como nós vamos fazer a nossa cidade se tornar inteligente? Hoje, através de aplicativos de celular. Por exemplo, nós temos a coleta do nosso lixo, ela é descartada, O nosso resíduo ele é todo descartado e regular. Nós queremos fazer a reciclagem, o descarte correto do lixo, a reciclagem do lixo. Nós queremos fazer com que o nosso município tenha os ecopontos e onde a comunidade vai trabalhar com o ecoponto. Por exemplo, eu não vou descartar na rua, eu vou descartar no ecoponto porque eu vou receber um desconto depois no meu CPF para compras de equipamento, IPTU, por exemplo. Fortalecer o nosso comércio. Como que nós vamos fortalecer o nosso comércio? Nós vamos trabalhar dentro do nosso comércio com o CPF da pessoa. No momento que ele comprou, ele ganha também automaticamente um crédito para comprar novamente no nosso município. Incentivar a pessoa a consumir no nosso município. Geração de emprego. A desburocratização de alvarás. Hoje nós temos assim, por exemplo, o cidadão ele é um construtor. Por que exigir um habite do estabelecimento dele se ele trabalha na rua, na construção civil? Então não haveria necessidade uma licença ambiental para uma pessoa que vai trabalhar dentro de um escritório. Então não há necessidade, dependendo do ramo de atividade, a pessoa está sendo impedida de ter um alvará, entendeu? Deixando de gerar renda, de gerar emprego por causa da burocracia. Nós queremos desburocratizar. A saúde. Hoje nós precisamos urgente de um hospital. E outra coisa também que nós queremos modificar é as secretarias. Diminuir o número de secretarias e diminuir radicalmente o número de CCs dentro da prefeitura e valorizar o nosso funcionário. Ok, próxima pergunta. Caso o senhor seja eleito, qual será a sua primeira atitude no dia 2 de janeiro de 2021 como prefeito de Guaíba? Bom, como eu estava dando a resposta anterior, é justamente isso. Nós vamos reestruturar toda a prefeitura. Como? A redução de secretarias. Nós vamos deixar somente as secretarias que são realmente de importância para o município. As outras secretarias vão ser transformadas em diretoria. A diminuição dos cargos públicos,
todos eles de confiança serão reduzidos drasticamente, serão todos eles em nível técnico. Por exemplo, o secretário de tal área, ele tem que ser técnico naquela área, não vai ser qualquer um que vai ocupar esse cargo, né? E com isso nós vamos gerar economia para o município. Nós vamos começar a pagar as contas do município, nós vamos começar a deixar o município em dia. Como eu estava falando anteriormente, nós queremos utilizar nesse aplicativo, por exemplo, iluminação pública. Nós vamos ter uma lâmpada ligada durante o dia. O cidadão passa naquele poste, aquele poste vai ter um código, um número. Ali vai ter o aplicativo ou um número de celular que ele vai entrar em contato e vai registrar ali aquela ocorrência. Vai ser o registro de ocorrência do município. Aí naquele momento ele vai estar comunicando à prefeitura que está havendo uma lâmpada ligada durante o dia, uma lâmpada queimada durante a noite e também o descarte irregular do resíduo. Um camarada está colocando caliça na via pública, ele entra em contato imediatamente com a prefeitura. Então, essas são as primeiras coisas que nós vamos implantar no nosso município. Mas, principalmente, buscar recurso para nós construirmos um hospital de verdade para o nosso município. Ok. Qual o seu projeto, candidato, para a atração de empreendimentos que gerem emprego, cidadania e renda para Guaíba em meio a esta retomada econômica do país? Muito boa. Bom, começando pela desburocratização do sistema de alvarás. Hoje é muito difícil o nosso município para dar um alvará. Nós temos exemplo, o meu exemplo mesmo, né, que eu levei 10 anos para conseguir o alvará definitivo da nossa capela mortuária. O município ele é muito burocrático, muito amarrado, então a gente vê assim, um certo descaso para o empreendedor. As pessoas vêm procurar um município para se instalar no nosso município e muitas vezes nem atendidos são pelo prefeito. Então nós queremos valorizar o empreendedor, nós queremos valorizar para que as empresas venham se instalar no nosso município, para que nossa população não precise mais ir para Porto Alegre para trabalhar. Deixar Guaíba de ser um município dormitório, fazer com que o cidadão guaibense trabalhe no seu próprio município, não precisa mais estar se deslocando para Porto Alegre. Porque no momento que ele trabalha em Porto Alegre, quando ele sai do serviço, ele já vai fazer as compras dele em Porto Alegre. O município perde com isso. No momento que ele trabalha em Porto Alegre, o consumo dele todo é no município de Porto Alegre. Nós temos que gerar emprego aqui dentro do nosso município. Uma das coisas que eu tenho falado muito é a respeito de um shopping center no centro da cidade. Na área nós temos, por exemplo, a pessoa chega de Porto Alegre e vai descer do catamarã, vai vir passear em Guaíba, chega de Porto Alegre, desce no catamarã e dá de frente para um shopping center. Ali ela vai consumir, ela vai ter uma área de alimentação, uma praça de alimentação, ela vai ter lazer ali dentro, vai ter cinema. Isso nós temos que fazer para que outras pessoas de Porto Alegre venham consumir na nossa cidade. Isso é geração de renda, isso é geração de emprego. Nós vamos começar a fazer com que a nossa população trabalhe aqui no nosso município. Uma das ideias é justamente essa, é trazer um shopping center por centro da cidade. Ok. Na área da saúde, candidato, terá verba diferenciada no seu governo em função do Covid? Se tiver, de onde viria essa verba? Bom, a gente sabe que as verbas estão vindo. O governo federal está mandando verba. O problema é que está sendo mal aplicado. Por exemplo, hoje nós temos aquele prédio da esquina lá da São Paulo, que é a UPA, aquele prédio lá está abandonado há quantos anos? Nunca se preocuparam em refazer a retomada das construções daquele prédio ali, para que se coloque realmente uma UPA ali. Então, a área da saúde hoje, ela estava precária justamente pelo descaso de outros governos. Nós vemos há anos vendo descaso dentro do nosso município na área da saúde. O maior exemplo foi o Hospital Livramento, que foi fechado por falta de interesse do poder público. Foi um descaso da prefeitura em não ter feito a reintegração de posse daquele local, municipalizar o Hospital Livramento e fazer com que o Hospital Livramento saísse do vermelho. Não houve interesse do poder público. Hoje a gente vê assim, nós estamos sem hospital, nós estamos sem maternidade, nós não temos uma traumatologia, nós não temos nada. Qualquer acidente doméstico hoje, a pessoa tem que ir para Porto Alegre porque Guaíba não tem recurso. Então o que nós queremos fazer? Nós queremos, primeiro, construir, terminar as obras que foram começadas e não foram terminadas,
e depois, então, procurar construir um novo hospital para Guaíba. Um hospital de verdade, que tenha 3, 4 andares, mas que nos dê uma UTI de verdade, um bloco cirúrgico, sala de recuperação, maternidade, traumatologia, oncologia, aquilo que nós estamos buscando em Porto Alegre trazer para dentro de Guaíba. Por exemplo, marcação de consulta. Qual é a maior burocracia que existe em Guaíba com uma marcação de consulta? O cidadão comum hoje não consegue marcar uma consulta aqui no SUS. Ele tem que ir para Porto Alegre. Um exame de fisioterapia, por exemplo, a pessoa tem que fazer em clínicas particulares porque nós não temos no nosso município, é deficiente. Tudo a área de saúde do nosso município não funciona, é falta de gestão pura. E não é de um governo, são de vários governos. Obrigado, candidato. Quando se fala em poder público, a palavra burocracia vem à mente de todos nós. Quais são os seus projetos para desburocratizar os processos da Prefeitura de Guaíba como um todo? Sim. Em primeiro lugar, nós temos que rever todo o nosso código de postura, né, no nosso município. Então nós temos que começar a ver realmente, por exemplo, tu queres colocar um microempreendedor, por exemplo, aquele negócio do Habits para o microempreendedor. Não se precisa. Vai abrir um escritório de contabilidade, por que nós vamos ter que ter um impacto ambiental? Não precisa. Isso tudo nós temos que rever esse processo para que o micro e o pequeno empreendedor chegue aqui e tenha o seu alvará. Então isso é uma desburocratização. Por exemplo, as verbas, nós perdemos muitas vezes verbas que vêm para o município porque o projeto não foi feito, ou porque foi feito e não foi remetido em tempo hábil, e tudo isso que desvalorização do nosso funcionário público. Então, no momento em que tu tem pouco funcionário de carreira, pouco funcionário CC, e valorizar o teu funcionário de carreira, aquele funcionário vai trabalhar com gosto. Por exemplo, se eu começar a valorizar o meu concursado, ele vai trabalhar com mais prazer, ele vai ter gosto de fazer, ele vai se chegar junto com o governo, ele vai participar junto com a prefeitura, entendeu? E daí ele começa a trabalhar, automaticamente as coisas começam a fluir. No momento em que tu cria aplicativo para que tu consiga se comunicar com a comunidade, a prefeitura deixa de se isolar da comunidade. Porque hoje, para te registrar qualquer ocorrência na tua comunidade, tu tem que fazer um protocolo, tu tem que esperar 10, 15 dias para o pessoal te dar uma resposta. Não, com esse aplicativo vai ser praticamente desburocratizado tudo. Ele entra no aplicativo, ele faz a comunicação de ocorrência, já imediatamente a prefeitura dando a resposta para ele. É simples. A tecnologia hoje nos permite isso. É muito simples, é só a gente trabalhar com a tecnologia, onde qualquer criança tem um celular. Ok. Quais os projetos que o senhor tem para a educação em Guaíba? E ainda nesta linha, existe a possibilidade de turno integral nas creches do município? Não só nas creches do município. Nós queremos fazer o turno integral em todas as escolas de ensino básico. Porque nós temos o maior exemplo que é o Projari. O Projari, ele tem aquelas crianças lá, ocupando aquelas crianças o tempo integral ali, fora do horário escolar, porque aula de música, aula de técnicas industriais, técnicas agrícolas, né? Eles têm corte e costura, pintura, isso a gente quer levar para dentro das escolas. Trazer o civismo, né, para dentro da escola, com o turno integral. Por exemplo, a criança estuda de manhã, de tarde, ela almoça na escola e na parte da tarde, então, ela vai ter, por exemplo, aula de canto, aula de música, profissionalização, técnicas de profissionalização, com parceria público-privado, colocar o uniforme nas crianças, me fugiu a palavra, colocar o uniforme nas crianças através do poder privado. Por exemplo, qual o banco que não vai querer patrocinar o uniforme de uma criança, onde ele vai poder colocar o logotipo da marca dele, né, no uniforme da criança, com o nome da escola e o Guaíba ali, né? Então, qualquer banco vai querer patrocinar, a nossa própria fábrica aqui vai querer patrocinar, daqui um pouco até as imobiliárias vão querer patrocinar, entendeu? Fazer com que a criança use o uniformezinho, vá para a escola, não precisa nem estar gastando roupa da família, né? Ela vai ter ali o uniforme dela, vai ser profissionalizar automaticamente,
ela vai ter reforços da matéria que tiver com deficiência na parte da tarde. Isso é fácil de fazer. E as creches, nós temos várias creches federais aqui que estão tudo abandonadas em época de construção. Isso eu tenho certeza que a ministra Damares não tem conhecimento. É só fazer um relatório de tudo. Ok. Candidato, agora eu tenho duas perguntas aqui do nosso parceiro Guaíba Online, tá? E vou passar para o senhor agora aqui. O Guilherme nos encaminhou lá. Então, são agora as próximas duas são do Guaíba Online, então. Vamos lá. Infraestrutura em asfaltamento. Apresente suas propostas para solucionar as constantes demandas populares sobre pavimentação adequada e extremamente necessária nas ruas de Guaíba. Pois é. Tu sabe que eu mais ou menos tenho na minha ideia, assim, na minha lembrança, de 20 anos que não se coloca um asfalto em Guaíba. É só remendo, tapa-buraco, remendo e tapa-buraco. Tem empreiteira aí que chega aqui, tem 10 funcionários, tudo na volta de um buraquinho ali, para um olha com um pincho, o outro vem, não sei o que. Não. Então é um desperdício do dinheiro público nessas terceirizadas. Nós queremos rever justamente todo esse programa, justamente, por exemplo, vamos trazer uma usina de asfalto. Isso eu já estava falando lá em abril, quando eu estava fazendo meus primeiros videozinhos, eu já estava falando, vamos trazer uma usina de asfalto quente para o nosso município, onde nós mesmos vamos colocar o nosso asfalto. Vamos começar o asfalto primeiro nas linhas de ônibus. O nosso transporte coletivo hoje ele é muito deficiente justamente por causa do que? As nossas linhas de ônibus é péssimo. Se vocês andarem ali na Antônio Inácio Galeão, onde é a linha de ônibus, ali é intrafegável. Nós temos que repensar todas as nossas vias, por exemplo, do transporte coletivo. O nosso transporte coletivo hoje, ele chega nas Pedras Brancas, ele pega poeira, pega barro, atola, porque não tem asfalto na linha do ônibus. Se ele entrar na Nova Guaíba, não vai ter nem linha, né? Então tem até isso também tem que ser repensado, as linhas de ônibus. Ele vai atolar, o caminhão lá da madeireira vai entrar na Nova Guaíba, ele vai atolar, porque as ruas são péssimas. Chegar na São Jorge é a mesma coisa, né? Tu vem em qualquer vila que tu entrar, qualquer bairro que tu passar, tu vai ver as ruas são totalmente esburacadas. Por quê? Porque a prefeitura não tem verba para colocar, porque vai ter que pagar uma empreiteira e é muito caro. Se nós colocarmos uma usina de asfalto, o custo de 1 quilômetro por 60 de largura, ele fica em 400 mil reais. Quer dizer, dá para te asfaltar a Estrada do Conde? Próxima pergunta. Candidato, apresente suas propostas para solucionar as demandas populares sobre limpeza urbana, manutenção de calçadas, passeio público e conservação de espaços públicos em Guaíba, bem como seus planos e ações relacionados ao meio ambiente, como, por exemplo, o Arroio Passo Fundo, os ecopontos e a coleta seletiva. Isso. Bom, em primeiro lugar, vamos começar pelo Arroio Passo Fundo. O Arroio Passo Fundo nós vamos ter que investigar para ver o causador da poluição. Em primeiro lugar, tem que ser feito isso. Nós temos que cessar o descarte irregular dentro do Arroio Passo Fundo. Nós temos que detectar quem está poluindo, punir quem está poluindo e fazer com que esse poluidor limpe o Arroio Passo Fundo. Isso tem que ser feito, mas tem que ser feito em conjunto com o Ministério Público e com o Governo do Estado, através da FEPAM. Então, os ecopontos hoje, eles simplesmente estão se tornando depósito de lixo e depois não tem para onde descartar. Tem que pagar uma outra empresa para receber o nosso descarte. A nossa proposta é fazer com que nós tenhamos o lixo reciclado, né? Nós tenhamos uma usina de reciclagem do lixo para que nós possamos utilizar esse lixo, e hoje já tem uma empresa que faz isso. Ela reutiliza o lixo orgânico e ela produz tijolos, telha, tudo com resíduos retirados do lixo orgânico. Ele pega uma mistura, faz, e isso aí tudo, e depois é feito tijolo, telha, e tu pode vender para a comunidade, ou tu pode doar para construção, para casas de pessoas carentes, entendeu? Tudo isso pode ser utilizado como o lixo recolhido na cidade. Nas praças, jardins e calçadas.
Nós temos um projeto de mutirão que nós vamos trabalhar com a prefeitura em conjunto com a comunidade para fazer as calçadas, principalmente nesses bairros onde não existe calçada e que as pessoas têm que caminhar na rua. Então, qual seria a parceria? A prefeitura entraria. Encerrou nosso tempo. Candidato, agora o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais ou complementar o que o senhor estava falando. Fica à disposição do seu tempo. Então, só para terminar, né? E então nós faríamos uma parceria com a comunidade para a prefeitura entraria com o material e a comunidade entraria com a mão de obra, principalmente nos finais de semana. Nós vamos nos propor a trabalhar no final de semana com a comunidade. Bom, pessoal, a minha despedida eu quero dizer para vocês assim, ó, que vocês podem acreditar em mim, porque eu digo para vocês, eu cheguei em Guaíba, eu não era ninguém, eu era apenas um trabalhador, sonhador em construir algo para mim e me tornar uma realidade. Hoje eu sou a realidade, eu trabalhei, eu construí tudo com muito sacrifício, eu e a minha família, nós trabalhamos honestamente dentro dessa cidade, eu acreditei em Guaíba, eu investi no meu município. Eu poderia ter investido em outro município, não, eu acreditei no meu município, eu investi em município, muitas vezes me perguntavam por que eu não botava uma filial em tal lugar. Não, eu quero crescer aqui, eu acredito na minha cidade, eu acredito que a minha cidade tem condições de ser muito melhor do que é hoje, eu creio nisso, é só ter administração, a nossa cidade falta gestão pública, nós queremos trabalhar para vocês. Por isso que eu escolhi o Tenente Elbio para fazer parte desse projeto, que é uma pessoa que nem eu, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que está sempre, ou está na brigada, ou está no seu segundo emprego, ele nunca está parado. É isso que nós queremos trabalhar com você, nós queremos trabalhar com a comunidade. Acredite em mim, eu provei para vocês que eu consegui chegar aonde cheguei. Eu podia estar em Capão da Canoa agora, de chinelinho de dedo, lá aproveitando a minha reserva, aproveitando a minha aposentadoria, mas não, eu estou aqui, ó, colocando na rua, o peito na rua, para a gente poder mudar essa cidade de verdade. Revisa todo o nosso projeto, vai lá, nos visite na nossa página e venha fazer parte da mudança, porque se você está indeciso, não fique indeciso, vote no Narciso. Maravilha, obrigado. A Imobsul se sente satisfeita em contribuir com a democracia e espera ter, de alguma forma, contribuído com o processo eleitoral de Guaíba. Lembrando que todos os candidatos foram igualmente convidados, sendo oferecidos a todos o mesmo tempo, espaço e perguntas. Agradecemos ao candidato Narciso da Funerária pelo aceite do nosso convite e desejamos a ele uma ótima eleição. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Obrigado a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Obrigado.